Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, Facebook, WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar o evangelho de hoje, a palavra de Deus. Nós vemos que os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus revela que o reino de Deus não virá ostensivamente, nem que está aqui ou que está ali. O reino de Deus está entre vós, está entre nós. Os fariseus não conseguiam enxergar Cristo como Filho de Deus. Cristo que ali estava diante deles era o próprio reino de Deus aqui na terra. O Filho de Deus se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aqueles fariseus de coração duro não conseguiam perceber que o reino de Deus já estava ali diante deles. O reino de Deus não está ali ou aqui, está aqui, entre nós. O Cristo se fez carne, é o reino de Deus que fez habitar entre nós. E sabe por que os fariseus não viam o Cristo como Filho de Deus? Porque eles estavam preocupados com outras coisas. Eles estavam preocupados com as coisas do mundo, com o dinheiro, com o poder, com a riqueza, com a opressão, com a exclusão. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas procurando também o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? E muitas pessoas vivem de um lado para o outro procurando esse reino de Deus. Está ali, está acolá, mas o reino de Deus está no meio de nós. E eles também não percebem aonde está verdadeiramente o reino de Deus. Está naquelas pessoas pobres, excluídas, marginalizadas. Essas pessoas só têm olhos para o mundo e querem achar Cristo no meio do mundo. Cristo não está no meio do mundo. Nós devemos procurar o Cristo no lugar certo, aonde se encontra, no nosso irmão. Ali ele se revela. Ali o reino de Deus se revela, quando agimos com amor, com bondade, com misericórdia, com justiça com o nosso irmão marginalizado, aquele que sofre as opressões do mundo e é rejeitado pelo mundo. O mundo não quer os valores do reino de Deus e quer achar o Cristo no mundo. Impossível. Os valores do reino de Deus é o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão. É deixar o mundo de lado, se libertar do mundo, pegar a sua cruz e seguir o Cristo. Por isso que o Cristo fala: antes, porém, o Filho do Homem deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração.
assim como Cristo foi rejeitado por aquela geração, por aqueles fariseus, sacerdotes, por aqueles mestres da lei, por aquela religião judaica, o povo escolhido de Deus, assim também nós hoje continuamos rejeitando Cristo. Rejeitamos esse Cristo que nos ama. Por que nós rejeitamos? Queremos que o Cristo se adapte ao mundo. E os valores do Cristo nunca irão se encaixar no mundo. Devemos procurar o Cristo no lugar certo, aonde Ele está, no amor, na bondade e na misericórdia, no nosso irmão. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos nos libertar da cegueira que o mundo nos causa e que nós possamos enxergar verdadeiramente o reino de Deus que está no meio de nós, em frente aos nossos olhos, mas que muitas vezes nós não queremos ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de convidar todos os homens para vir participar, dia 18, agora, próximo sábado, às 19 horas, no Magnus Leilões, do 6º Congresso Diocesano do Terço dos Homens. Momentos de louvor, de oração, de missa, de testemunhos, palestras. Teremos as palestras com Sandra Quejada, missionário da Canção Nova, o qual estará fazendo 2 palestras. O Sandro é autor do livro Terço dos Homens, a Grande Missão Masculina. Então venha com nós fazer parte desse momento, fazer parte desse exército de homens que oram. Contamos com a presença de todos vocês. Venham viver esse grande momento de enxergar o reino de Deus no meio de nós. A paz de Cristo esteja sempre presente em sua vida. Um abraço, fique com Deus.